Graça e paz, irmãos. Bom dia. Encorajando os irmãos a mantermos os olhos no nosso Senhor Jesus, nesse que, como nós temos cantado já nessa manhã, que é digno da nossa adoração, como nossa irmã lembrou, digno do nosso louvor. Então eu gostaria apenas de mencionar alguns textos, né, e trazer uma meditação com respeito à obra do nosso Senhor Jesus. E a ideia é justamente que o Senhor ele nos dê mais clareza com respeito à intencionalidade da obra dele, né? Qual foi o propósito, o porquê que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi à cruz, porque ele chegou nesse ponto humanamente falando, né, tão baixo ali na sua vida, porque que ele se entregou em nosso favor. E nós conhecemos, né, bastante o texto que também frequentemente é mencionado nesse tipo de reunião ali em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19, quando o escritor, ele também no encorajamento, ele diz aos seus leitores e também nos diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Então, esse novo e vivo caminho que ele nos abriu, né? Nós, então, podemos, por causa dessa obra, agora entrar no santuário, ou no Santíssimo Lugar, ou no Santo dos Santos, que quando vamos ali no contexto do tabernáculo e também do templo, é justamente aonde é o local mais íntimo, né? Aonde a glória do Senhor, aonde a presença do Senhor é manifestada, tanto no tabernáculo como no templo. Mas é interessante porque, então, se o Senhor Jesus, através dessa obra, ele inaugura, ele abre, né, e é um caminho novo. Se é um caminho novo é porque existia um caminho antigo. E dentro desse relacionamento do homem, né, do ser humano com o Senhor Deus, logo na criação nós temos, então lá em Gênesis 2, quando o Senhor Deus ele cria o homem e ele cria o homem, né, como humanidade, cria o homem e a mulher. Ao criar o homem no versículo 8 do capítulo 2, ali é dito que o Senhor Deus ele planta um jardim no Éden, na direção do Oriente, e nesse jardim Deus põe o homem que ele havia formado. E do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no versículo 15 ele também reforça, né, que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Nós conhecemos a história, como o homem ele se rebela contra o Senhor Deus, contra a sua autoridade, como o homem ele resolve, né, e ele decide ser o senhor da sua própria história, o senhor do seu próprio destino, se rebelando contra o Senhor Deus. Então o Senhor Deus colocou o homem, ele cria esse jardim, o jardim ali no Éden, e nesse jardim ele coloca o homem. E nesse jardim ele também coloca ali a árvore da vida. E por causa da queda, né, como nós vemos ali no capítulo 3 de Gênesis, por causa do pecado que entra na raça humana e agora faz parte da natureza humana, né, tá ali arraigado na natureza humana, o Senhor Deus ele precisa tomar essa decisão, que no capítulo 3, a partir do versículo 22, é mencionada a decisão que o Senhor Deus ele toma, vendo ali que o homem ele se torna um conhecedor, né, como um deles, conhecedor do bem e do mal. Então é preciso impedir que o homem estenda a mão e que ele tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso,
o Senhor Deus lançou o homem fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia com todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então, por causa do pecado do homem, o homem ele precisa ser expulso da presença de Deus. Se Deus cria o homem para o homem se relacionar com ele, para o homem ter acesso a essa vida, e como o próprio Moisés, quando ele escreve Gênesis, ele fala desse costume que o Senhor Deus tinha de, pela viração do dia, se encontrar com o homem. Então, o homem foi criado para se relacionar com Deus. Mas o homem optou por se rebelar contra esse Deus, contra o autor daquele que o criou. E então esse caminho ele precisa ser interrompido, esse caminho para a árvore da vida, para a presença do próprio Deus, ele precisa ser impedido. E o homem não mais tem acesso à presença de Deus, não mais tem acesso ao caminho para a árvore da vida. E talvez de uma maneira muito representativa, quando nós vamos nessa cena onde o Senhor Jesus ele está sendo crucificado, e Lucas ele vai ser o evangelista que vai relatar ali no capítulo 23, também conhecemos quando o Senhor Jesus ele é crucificado entre os dois malfeitores, os dois transgressores, esses dois bandidos. E esses dois bandidos eles estão ali blasfemando contra o Senhor juntamente com a multidão, juntamente com toda a cúpula religiosa, até o momento que um desses bandidos ele consegue ter um discernimento, lhe é revelado quem era aquele a quem ele insultava, quem era aquele que estava sendo crucificado com eles. E nesse momento, esse transgressor que estava ali, assim como o Senhor Jesus, pendurado na cruz, que não teria nenhum outro destino a não ser a morte, ele já não tinha o que fazer, a não ser aguardar a morte chegar. Então esse transgressor, ele volta para o Senhor Jesus e ele faz esse pedido ao Senhor Jesus ali no versículo 42 do capítulo 23 de Lucas, quando ele fala: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus então responde a ele: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. E acredito, irmãos, que é muito representativo esse homem, esse transgressor, esse bandido, porque também como Pablo ele lembrou na sua oração, na sua leitura, esse ladrão ele já não tinha mais o que fazer. Ele não, nem se ele quisesse, ele poderia fazer alguma boa obra para receber essa salvação. Isso mostra quem somos nós e mostra qual a nossa situação diante dessa cena, diante dessa circunstância, aonde o nosso Senhor Jesus ele está sendo crucificado, aonde o nosso Senhor Jesus ele está entregando a sua vida em favor de nós, transgressores da lei, em favor de nós que nos rebelamos contra Deus e nós que decidimos nos afastar da presença de Deus quando optamos por ceder ao pecado e por atender à voz de Satanás e à voz do pecado. Então nós que fomos então representados por esse transgressor, a nós que foram abertos os nossos olhos, e que nós podemos ver no Cristo crucificado esse rei, esse que está ali a ponto de morrer, mas que ele tem um reino e que esse reino vai vir. Então a nós que nos foi dada essa revelação, o Senhor Jesus fala: hoje você estará comigo no paraíso. E se nós formos lá em Apocalipse, no capítulo 2, ali nas cartas às igrejas, então ali a igreja em Éfeso, e no versículo 7, essa palavra no grego paraíso, que é usada em Lucas 23, ela também é utilizada aqui no versículo 7 de Apocalipse 2, quando é dito que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
E essa palavra paraíso, irmãos, ela também pode significar, né, também tem como sua tradução jardim. E é essa conexão que eu gostaria de fazer com os irmãos, porque nós temos o Senhor Deus no início da história da raça humana, no início da história dessa terra, nós temos o Senhor Deus criando a terra, criando todos os seres, criando um jardim e colocando o homem nesse jardim. E colocando nesse jardim uma árvore, né, a árvore da vida, para que o homem pudesse se aproximar dela e usufruir dela. E o homem, ele toma a decisão que nós já sabemos. Mas o Senhor Deus, ele, então, dentro dessa intencionalidade, desse propósito com respeito a essa obra, né, e aí nós temos os textos, né, escritos principalmente por Paulo, quando fala de Jesus, ele reconciliando, ou Deus reconciliando consigo mesmo, através de Jesus, o mundo, quando através de Jesus nós somos restaurados a Deus. E essa é a intencionalidade da obra do Senhor, da obra de Deus o Pai e da obra de Cristo, Filho, de Jesus o Filho. Quando essa obra, então, ela traz essa possibilidade, traz de volta essa possibilidade de, então, num caminho novo, num caminho que antes havia sido interrompido por causa do pecado que nós escolhemos servir e nos colocar debaixo de jugo, debaixo de escravidão. E agora, pela obra do Senhor, pelo sangue que o Senhor Jesus ele derrama na cruz, em nosso favor, com o intuito de nos purificar dos nossos pecados. Por causa desse sangue, esse caminho novo ele é aberto. E esse caminho novo, ele nos dá acesso à presença de Deus novamente. Esse caminho novo, ele nos dá acesso novamente à árvore da vida. Ele nos dá acesso novamente ao jardim, ao paraíso. E mais uma vez então, ou novamente nós podemos, depois de muito tempo, depois de milhares de anos, nós podemos então adentrar novamente ao paraíso, adentrar novamente ao jardim. E então termos esse relacionamento e essa comunhão com Deus Pai através do seu Filho Jesus, que é o caminho. Jesus, que é o caminho, ele nos leva à presença e à comunhão e à intimidade e ao coração do Pai. E esse é o propósito dessa obra. E se nós avançarmos, né, e formos ali para o capítulo 22 de Apocalipse, nós já vamos ver essa árvore, não num jardim, mas numa cidade, mas uma árvore onde as folhas, né, elas trazem cura, só que o poder não está nas folhas da árvore da vida, e esse é o ponto, porque a árvore da vida ela vai apontar para o próprio Senhor. E em Apocalipse 22, na continuação, ele fala que no meio dessa cidade está o trono de Deus e do Cordeiro. E é isso que o Senhor deseja, né? O Senhor, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, ainda que nós fizemos essa opção de nos afastarmos dele, ele, por uma iniciativa dele mesmo, ele, então, nesse desejo, né, e mostrando esse verdadeiro amor, ele vem atrás de nós, ele vai à humanidade, ele se entrega para restabelecer, para restaurar esse caminho, para novamente nós podermos nos aproximar dele, para novamente nós podermos desfrutar da presença dele, para novamente nós nos colocarmos diante do trono de Deus e diante do trono do Cordeiro, tendo essa revelação e reconhecendo que não é por obras nossas, não é por feitos das nossas mãos, não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas é pelo amor e pela força e pelo braço do próprio Senhor, que esse caminho, então, ele é reaberto, né? E nós podemos, então, nos aproximar da presença de Deus, desfrutar da presença dele, compreendendo que a cura que muitas vezes nós buscamos, nós vamos encontrar quando nós estivermos diante do trono do nosso Senhor. Então, que o Senhor, ele nos ajude a compreendermos, né, a termos clareza com relação à obra dele, a entendermos que se antes, né, nós estávamos impedidos de nos aproximar dele, se antes nós não podíamos mais, por causa do pecado, né, estar ali no Santo dos Santos, no mais íntimo, agora por causa do sangue de Jesus e através do sangue de Jesus e através da própria pessoa de Jesus, nós podemos prosseguir nesse caminho e somos encorajados, né? Como o escritor de Hebreus coloca.
ousadamente, né, com intrepidez, sejamos encorajados e nos sintamos encorajados por causa da obra de Cristo, a nos aproximarmos dele e a nos aproximarmos do Pai, entendendo que tudo que foi feito por amor a nós. Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar o seu Filho unigênito, né, para que aqueles que nele creem não pereçam, não continuem impedidos de ir à sua presença, mas eles tenham, recebam a vida eterna que está em Jesus e que é o próprio Jesus. Senhor nos abençoe.